Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Convida 2022, o nosso Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa, na sua terceira edição, com o tema longevidade. E agora eu tenho o prazer de te trazer a doutora Lídia Myung. A Lídia é cirurgiã ginecologista graduada pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é mestre em endometriose profunda também pela USP, especialista em cirurgia minimamente invasiva pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que é a FEBRASGO. Ela também atua no Hospital Sírio-Libanês, em endometriose profunda pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e em medicina integrativa pelo Hospital Albert Einstein. E ela vai falar para você sobre endometriose, uma visão integrativa. Espero que você goste. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lídia Myung, eu sou médica ginecologista, especializada na parte de saúde da mulher, endometriose, medicina integrativa. Eu gostaria primeiramente de agradecer pela oportunidade de estar em mais um convite ao Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. Agradecer e parabenizar toda a equipe da família Vida Veda, liderada pelo Matheus, e agradecer e parabenizar a todos os congressistas e participantes, tanto do lado de vocês que estão nos assistindo, quanto do lado de cá, que está levando informações para uma saúde integrativa. Agradecer e parabenizar a todos pela iniciativa, né? E eu sei que o tema dessa vez é longevidade. O que longevidade tem a ver com a saúde feminina? Na verdade, tem tudo a ver, né? E longevidade, a maioria das pessoas tem uma ideia de que longevidade seja viver mais tempo, né? E eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui, elas buscam, além de viver mais tempo, viver com qualidade, não é mesmo? E eu gostaria de falar um pouco, antes da gente entrar, né, no assunto específico da área da saúde feminina, perguntar para vocês um pouquinho se vocês têm ideia das principais causas, diagnósticos, né, de doenças no mundo que abreviam a nossa vida, ou seja, que faz a gente reduzir a longevidade e reduzir, né, a qualidade de vida. Então, as principais causas pelas quais a gente não consegue viver mais tempo, sermos mais longevos, seria, primeiramente, doenças cardiovasculares, né, infarto, derrame cerebral e suas repercussões, que no fundo elas estão associadas a diagnósticos como hipertensão, diabetes, síndromes metabólicas, né, de colesterol, sobrepeso, obesidade, sedentarismo. A segunda causa também praticamente tão ranqueada quanto a primeira seriam as causas de câncer, né? E se a gente for falar, além das causas de doenças cardiovasculares e câncer, quais são as outras doenças que abreviam a longevidade, a qualidade de vida, seriam as doenças relacionadas à parte cognitiva, né? Então, Alzheimer, demência, repercussões na saúde relacionadas a uma eventual queda. O idoso, né, por exemplo, ele cai bastante, ele pode ter uma fratura óssea e ter complicações dessa queda, por exemplo, muitas vezes associadas a essas doenças neurodegenerativas de demência e Alzheimer. Então, se a gente for pensar nessas três principais causas de abreviação da nossa vida, pensando especificamente na saúde feminina, qual seria o câncer mais prevalente na população mundial, se a gente for fazer uma média entre a maioria dos países? Seria, por exemplo, o câncer de mama, né? O câncer de mama e o câncer de colo uterino, que tem associação com infecções por HPV, por exemplo. E como que tudo isso entra no assunto do Congresso Integrativo e de longevidade? Porque eu gostaria muito de dizer para vocês que uma das vantagens da vertente moderna da medicina integrativa
é que a medicina integrativa moderna, ela na verdade associa a medicina de formação tradicional, contemporânea, que seria a medicina como todos conhecem no mundo ocidental, né? Então, medicamentos alopáticos, cirurgias, exames, como a maioria das pessoas conhece, como a medicina ocidental, tradicional, baseada em evidências científicas. Só que a medicina integrativa atual, ela na verdade agrega essa medicina já conhecida com evidência científica e associa ao entendimento de como que a doença ela começa, quais são os passos para gerar saúde para que a gente possa prevenir doenças e quais são os caminhos para tratamento, uma vez que são estabelecidas esse raciocínio integrativo do processo de doença, quais são as terapias que antes eram consideradas alternativas que possam ser integradas às práticas clássicas, tradicionais, contemporâneas, com comprovação científica. Então, eu gostaria muito de dizer que a medicina integrativa, ela não é mais alternativa, porque ela passa a ter comprovação científica e validada pela medicina contemporânea moderna, que é totalmente baseada em evidência científica. E dentro desse conceito que eu falei para vocês agora, eu trago para vocês um conceito muito importante, que é, na verdade, o tronco e a raiz de todo o restante do raciocínio sobre saúde e doença, que, na verdade, são baseados em estudos neuroendócrinos. O que significa estudo neuroendócrino? São estudos que pesquisadores fazem em laboratório para poder provar a interação e a influência de como, na verdade, o nosso estado emocional, mental e de estilo de vida interfere no mau ou no bom funcionamento do sistema imunológico, que no final das contas regula todo o processo de inflamação e todo o processo de geração de doenças como câncer, nódulos, cistos. E na verdade, o estilo de vida moderno hoje, que eu falo assim, que não necessariamente a gente fala que a pessoa precisa ser, entre aspas, estressada, né? Ou a pessoa precisa ter tido um problema grave de saúde ou emocional, né? Na verdade, independente disso, o próprio estado de alerta em que a sociedade nos motiva a ficar, o que seria estado de alerta? Desde uma situação realmente de alerta que, por exemplo, nós, se estivermos, por exemplo, numa selva e estivermos fugindo de um leão, de um predador que nos queira tirar a vida e a gente aciona aquele mecanismo de luta e fuga de estado de alerta, esse também é um estado de alerta, mas quando você precisa, por exemplo, responder mensagens no seu smartphone, altas horas da noite, ou você vai deitar preocupada com as tarefas que você ter que fazer no dia seguinte, ou deixou de finalizar no dia que você está finalizando. O fato da sociedade, ela na verdade incentivar e premiar pessoas que conseguem ser multitarefas, ou seja, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quanto mais coisas fizermos, mais vencedores seremos, né? E os próprios valores que a sociedade moderna hoje traz na nossa formação de valores cultural, né, desde muito nova, adolescente, adulta, jovem até o final da vida, que nos faz focar, na verdade, como sinônimo de sucesso, algumas conquistas que trazem como preço o constante estado de alerta, quanto mais melhor. O que os estudos neuroendócrinos provam, tanto em seres humanos quanto até em estudos em animais? O estado de alerta mantido a maior parte do tempo do dia e vários dias da vida, ela é a principal causadora de uma chuva de hormônios de estresse, adrenalina, cortisol e outras mais, que faz com que, primeiramente, nós percamos a qualidade de um sono profundo. E o sono profundo e reparador é um dos primeiros pilares da saúde, porque, na verdade, é a noite
no sono da noite reparadora, que a gente repara todas as células inflamatórias, a gente repara todo o sistema imunológico e células defeituosas e cancerígenas, por exemplo. A gente produz neurotransmissor do bem-estar, neurotransmissor da saciedade, regula a pressão, regula a resistência à insulina, diabetes. Então, a pessoa que não consegue dormir um sono de qualidade, que é um dos pilares da saúde integrativa, desregula toda a função do organismo, né? Então, muitas vezes as pacientes, eu falo as porque na verdade eu sou ginecologista, então o meu grupo de atuação acaba sendo mulheres, mas elas não conseguem ter um sono de qualidade porque elas ficam antenadas a maior parte do tempo durante o dia e isso desregula a função neuroendócrina e ela não consegue dormir, não é porque ela não quer ou ela é fraca, né? O organismo dela está no estado de alerta tanto que ela não consegue ter uma condição neuroendócrina para dormir, né? A segunda questão que esse estado de alerta promove, um colapso do sistema imunológico. Então, se ele colapsa o sistema imunológico, esse estilo de vida, o sistema imunológico regula a geração de câncer, nos predispõe com certeza a termos mais câncer. Então, os estudos em neurociência e neuroendócrinos já comprovam isso, né? Então, o estado de alerta leva você a não dormir bem. Não dormir bem leva você a ter 5 vezes mais chances de câncer, Alzheimer e demência e doenças inflamatórias como doenças cardiovasculares, que eu disse para a gente no começo da nossa conversa que era a causa da redução da nossa longevidade, né? E o fato da gente estar em estado de alerta, além da gente não conseguir dormir bem à noite, faz com que a gente tenha um colapso do sistema imunológico, que já não estava sendo bem regulado pelo fato da gente não dormir bem à noite. Então, nós temos 2 fatores com a mesma causa, que é o estado de alerta mantido de forma desequilibrada, digamos assim, desproporcionada para a saúde, né? E faz com que a gente tenha mais predisposição a termos essas causas de redução da nossa longevidade. A terceira questão que o estilo de vida em estado de alerta interfere diretamente é na resistência à insulina e na hipertensão arterial, ou seja, aumenta o risco de pressão arterial alta e diabetes, que são as principais causas de doenças cardiovasculares que faz com que a gente tenha redução da nossa longevidade. E o fato da gente não dormir também aumenta, né? Pressão, resistência à insulina, risco para diabetes. Então, na verdade, vocês percebem que está tudo interligado, né? E a quarta questão que esse estado de alerta de estilo de vida nos proporciona é uma redução do grau de cognição e memória e atenção, e a longo prazo é a principal causa associada de Alzheimer e demência na terceira idade, que eu disse para vocês, que diminui longevidade, qualidade de vida, aumenta risco de queda e outras coisas mais, né? Diminui a autonomia, né, do idoso para ter a sua própria vida, né? Porque, fazendo uma reflexão rápida aqui, né, a longevidade é importante do ponto de vista de anos de vida, mas a qualidade é essencial. E, na verdade, a qualidade de vida e a nossa saúde, apesar da gente falar sobre vários aspectos, qual é a primeira premissa de um bem-estar e de uma saúde? A autonomia, né? A gente não pode perder a autonomia de fazer as coisas por si. E isso, na verdade, é uma premissa básica, né, da nossa vida, da nossa integridade, do nosso bem-estar. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque como ginecologista e médica da área integrativa, esse conceito que eu trago para vocês se aplica a todas as pessoas, não só mulheres, né? Mas como que isso especificamente impacta na saúde feminina e na longevidade, né? Como tudo isso que eu disse para vocês, do estilo de vida e estado de alerta, aumenta a chance de câncer, que na mulher é câncer de mama. Tem um estudo muito interessante que foi feito no Brasil,
pelo Conselho Federal de Medicina, e eles verificaram o seguinte, que mulheres médicas no Brasil, adivinha quantos anos as mulheres médicas vivem menos comparado às outras mulheres não médicas no Brasil? Vocês vão ficar assustados. 20 anos a menos. Gente, 20 anos é muita coisa, não são 5 anos, são 20, né? Então, as mulheres médicas, eu não estou querendo dizer que as médicas, elas são um grupo especial que a gente precisa trazer aqui, não estou falando isso. Mas é que médica, especificamente, ela, na verdade, retrata um estilo de vida muito característico da mulher de hoje. Qual que seria? A opção por construir uma carreira, uma profissão de alta responsabilidade, né? Alto grau de atenção para tudo que ela faz, e muitas vezes a mulher, ela quer continuar mantendo tudo aquilo que a mulher fazia antes de ingressar à sociedade de hoje com direitos igualitários de trabalho, de estudo, né? Então a mulher continua querendo, apesar de construir uma carreira, independente de ser médica ou não, ela quer continuar tendo um papel feminino de construir família, muitas vezes, né? De educar filhos, ter filhos. E como fazer tudo isso com uma jornada de dupla, tripla, né? Ou até mesmo 4 jornadas de trabalho. Profissão, carreira. Muitas vezes a médica, ela fica responsável por situações de emergência de seus pacientes 24 horas por dia, né? Ou seja, estado de alerta, né? Então, está comprovado. Mulheres médicas no Brasil vivem 20 anos menos do que mulheres que não têm esse estilo de vida. Adivinha a principal causa de morte antecipada de redução de longevidade dessas mulheres médicas? Câncer de mama, que é a principal causa de morte em câncer de todas as mulheres no mundo, né? Então, eu trago esse assunto para vocês porque tem a ver com o assunto que a gente conversou do começo da nossa história referente ao estilo de vida, né? E além disso, além do câncer de mama, quais são as outras doenças que impactam não só a longevidade, mas a qualidade de vida de uma mulher desde muito cedo? A endometriose, por exemplo, a infertilidade, transtornos menstruais, TPM, menopausa, né? Dificilmente vocês vão se deparar com uma mulher que vocês conhecem, ou vocês mesmas como mulheres, que não tenham se deparado com uma dessas situações. Dificuldade para engravidar, ou muitas cólicas, suspeita de endometriose que demorou para ser diagnosticado, transtornos menstruais, eu menstruo demais, eu menstruo irregular, eu tenho transtornos hormonais, eu tenho muita acne, aumento de pelo, síndrome dos ovários policísticos, né? E depois dos 40, 50 anos, muito mais chance de ter nódulos de mama, câncer de mama, né? Então, dores pélvicas, TPM, sintomas de menopausa, qual mulher que hoje não passa por esses sintomas? Esses sintomas que são, na verdade, diagnósticos não necessariamente de câncer, mas que impactam na qualidade de vida da mulher desde muito cedo. E eu queria trazer esse tópico para vocês também, porque tudo aquilo que impacta a qualidade de vida de uma mulher desde muito cedo, com certeza vai impactar na longevidade. Quando a gente vê os estudos moleculares, o que a gente tem de base de explicação para toda doença, seja ela benigna ou maligna? Inflamação e desbalanço do sistema imunológico. E todas essas condições que eu disse para vocês que atrapalham as mulheres, câncer de mama, cólicas menstruais, irregularidade menstrual, desbalanço hormonal, síndrome do ovário policístico, TPM, síndrome de menopausa, infertilidade, endometriose, adenomiose, cisto de ovário, miomas, ou seja, quase 100% das condições que acometem a saúde da mulher desde muito cedo, elas também têm como base
com comprovação científica hoje, a base de desbalanço do sistema imunológico e de inflamação. Ou seja, a base é a mesma, de doenças que nos acometem ao longo da vida desde muito cedo e as mesmas que vão nos retirar o direito de ter uma vida longeva com qualidade. Então a gente está falando do mesmo processo de adoecimento e saúde em etapas diferentes da vida, né? E eu vou contar para vocês, bem brevemente, um pouquinho da minha trajetória profissional e por que eu me interessei por essa área e como eu percebi que eu precisava trilhar um caminho complementar de visão de saúde e adoecimento para poder estar falando isso para vocês hoje. Então eu tive uma formação tradicional como médica, em que na minha época de formação falava-se muito do tipo, se você quer vencer, você precisa trabalhar enquanto os outros estão tirando férias ou dormindo, né? Meu pai falava que se eu quisesse ser uma médica boa, vencedora, eu tinha que estudar de madrugada enquanto os outros estavam dormindo. Ele falava para eu colocar palitinho de fósforo nos olhos para não dormir. Que ele me ensinou que o valor de ser uma vencedora e aceita pela sociedade, ser uma pessoa na sociedade com valor, teria que fazer isso. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo falar também ouviram a mesma coisa, ou têm ouvido até hoje, ou internalizaram dentro de si que para a gente ser vencedor e feliz na vida, ou ser valorizado, a gente teria que necessariamente ir por esse caminho, né? Quando a gente fala hoje da principal causa de afastamento de pessoas do trabalho, que é a síndrome do burnout, e isso na verdade é catalogado pelas pesquisas médicas, a síndrome do burnout, ela não é uma síndrome psicológica, ela é um colapso neuroendócrino, porque esse sistema de alerta que eu falei para vocês mantido, ele desregula também a produção de neurotransmissor do bem-estar, serotonina, ocitocina, né? Endorfina. Então faz com que a gente tenha menos produção de leptina, que é o hormônio da saciedade, menos produção de ocitocina, serotonina, que são hormônios da felicidade, do bem-estar. Então a pessoa começa a ter desmotivação, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, fadiga, cansaço, porque além disso não dorme bem, né? O indivíduo que desenvolve uma síndrome do burnout não é a pessoa que ela não gosta do que faz, pelo contrário, são pessoas extremamente dedicadas, que vestem a camisa do que fazem porque são apaixonadas pelo que fazem, né? Só que isso faz com que você tenha um colapso neuroendócrino. Então não é frescura, não é psicológico, né? E por que eu falo isso? Porque eu tive uma formação muito tradicional, muito motivada e apaixonada no que eu faço e no que eu fazia, que me levou a esse caminho do excesso, né? E eu adoeci dessas condições ginecológicas muito comuns relacionadas à mulher que tem esse estilo de vida, em estado de alerta, alta demanda, alta performance, né? E quando eu adoeci, eu achava que eu tinha um cuidado com a minha saúde exemplar. Eu me alimentava muito bem, fazia exercícios, e eu achava que isso era suficiente para ter saúde. Só que não, né? Adoeci muito cedo, com 20 e poucos anos de endometriose, com 40 e pouco de câncer, sem nenhum fator familiar na família de câncer de mama, por exemplo, né? Então, eu fui buscar, quando na verdade 6 meses antes de adoecer de câncer de mama, meu acupunturista ele tinha me avisado que infelizmente ele previa um câncer em 6 meses devido à medição que ele fez do meu sistema imunológico, minha energia. E quando ele falou, eu falei, eu acho que ele tá de brincadeira, né? Porque eu sou muito nova para ter essas coisas, eu sou muito saudável. Só que não, né? E eu falei assim, poxa, se um acupunturista, tudo bem que era um acupunturista com muita experiência, se ele conseguiu ver em mim, sem fazer um exame de sangue, isso que ele falou e ele acertou,
Deve ter uma explicação hoje para isso. Então eu fui fazer uma especialização em medicina integrativa e quando eu percebi que nessa especialização os professores trouxeram já os estudos que comprovam que o que aquele médico acupunturista disse para mim já tem comprovação científica, que é todo esse processo de pesquisa em saúde e mecanismos neuroendócrinos que eu trouxe para vocês no começo da nossa conversa. Ou seja, hoje eu enxergo, porque eu estudei e trilhei esse caminho, né, de entendimento do processo de adoecimento e saúde, hoje eu entendo que não tinha outro desfecho para a minha saúde diferente das que eu tive por ter aquele estilo de vida em estado de alerta. Agora, como que a gente vai trabalhar essa necessidade de estado de alerta, de vencer, de pagar as contas, de ter que trilhar nossos projetos profissionais com saúde? Como todas as medicinas integrativas e orientais e milenares propõem, é o caminho do meio. Vocês perceberam que no universo e na nossa vida, tudo que foge ao caminho do meio, ao equilíbrio, ela tende a dar problemas. Em tudo. Em tudo, tudo, tudo. Não é porque um exercício físico faz bem para a saúde que o excesso não vai fazer mal. Vai fazer mal. O excesso de exercício inflama, traz uma queda no sistema imunológico. A falta de estado de alerta, trabalho, movimento, adoece. Mas o excesso também adoece o sistema imunológico, nos inflama, né? Então, eu vim aqui para trazer para vocês a proposta do caminho do meio para a saúde integrativa, não só da saúde feminina ginecológica, mas vocês perceberam que a raiz de todos os problemas, inclusive emocionais, de fadiga, tem a mesma raiz, né? E, na verdade, tudo isso que eu falei para vocês, que é o conceito de medicina e saúde integrativa, a gente não consegue separar de mais dois outros pilares, né? Tem o pilar da alimentação. A alimentação, na verdade, não vai ser o foco do que eu vim falar para vocês, porque eu tenho certeza que vocês vão ter palestras sobre alimentação de maneira muito mais profunda e tecnicamente preparadas. Mas, basicamente, o que a alimentação hoje no mundo ela traz de abundância? Alimentos industrializados. Sem querer entrar no detalhe. O alimento industrializado, por mais avançada que esteja a nossa engenharia de alimentos, ela não consegue trazer os nutrientes que traz um alimento natural em sua totalidade. E do que funciona o sistema imunológico? De moléculas que a gente fornece dos alimentos naturais. O que é um sistema imunológico no final das contas? É uma população de milhares de seres vivos que trabalham independente da nossa vontade consciente. E elas têm que saber o que fazer, todo o trabalho, todo dia, todo momento de reparar câncer, célula defeituosa, inflamação. Só que elas precisam de substrato para trabalhar, elas são vivas. Esse substrato vem dos alimentos naturais, gente, não tem muito segredo. Então, quanto mais proporção de alimentos não naturais você come, você deixa de comer natural. É esse o recado final. Não tem muito detalhe elaborado do que comer para poder ter saúde. É alimento natural. É claro, tem o refinamento, né, da linha Ayurveda, anti-inflamatória, que aí são específicos, mas elas não fogem do natural, né? Então, além desses 4 pilares, que fala-se muito na medicina integrativa, Ayurveda e também chinesa oriental, que é o pilar do sono, o pilar da movimentação, o pilar da alimentação, tem o pilar do silêncio. O que é o pilar do silêncio? É o oposto do estado de alerta. Então, se você fica em estado de alerta mental, emocional e físico, das 24 horas, praticamente 24 horas, você com certeza, matematicamente, uma conta matemática redonda, vai adoecer, mais cedo ou mais tarde. O que a gente adoece hoje
Quando você faz exames de check-up, você não está promovendo saúde, de forma alguma. O que o check-up, hoje, moderno, ele proporciona? Perceber que uma doença já se instalou. Ela não promove saúde. Ela promove o diagnóstico precoce para conseguir tentar curar ou promover um tratamento antes que você tenha um prognóstico pior. Ponto. Né? Então, hoje em dia também da área de quem promove saúde, seja médico ou qualquer outro profissional de saúde, a gente tem um papel social e muito importante no sentido de ajudar o indivíduo a promover saúde. E não tem como promover saúde sem explicar como se instala uma doença e como que se instala uma saúde. Porque a condição de saúde ou doença, ela é um reflexo do nosso comportamento, hábito e estilo de vida dos últimos anos. A não ser uma doença infecciosa que a gente adquire por contato, né? Então, além desses 4 pilares, eu gostaria de falar dos outros 2 pilares muito importantes, que na verdade é o conceito de autocuidado, que tem a ver com autocompaixão, né? O autocuidado e a autocompaixão, elas têm muito a ver com o seguinte aspecto. Ninguém tem saúde quando não se ama, porque quem não se ama não se cuida. E existem vários motivos pelo qual o indivíduo pode não se amar. Os motivos estão guardados no nosso cérebro, numa caixinha chamada inconsciente. Para vocês terem uma ideia, isso já tem comprovação científica. Todo sentimento negativo, em toda a nossa formação, desde o momento que a gente está no útero das nossas mães, na nossa infância, quando a gente é neném, adolescência, qualquer sentimento interpretado pelo nosso cérebro como negativo, ele vai ser guardado como mecanismo de sobrevivência num lugar do cérebro chamado inconsciente, né? E aí os profissionais da saúde mental sabem muito mais do que eu. Mas isso é comprovado cientificamente. Então, existem determinados comportamentos estereotipados com relação a traumas, medos, ansiedades inexplicadas, depressão inexplicada, sensação de autoestima baixa inexplicados. Todos eles têm explicação nos sentimentos negativos que não foram processados e guardados no inconsciente. Então, na verdade, esses outros 2 pilares que eu queria falar para vocês, que seria autocuidado, autocompaixão, se complementa com o segundo pilar, que é o autoconhecimento. Esses 2 pilares, gente, autoconhecimento, autocuidado, autocompaixão, um não existe sem o outro. Porque você não consegue se amar se você não se cuida, se você não se ama. E você não se ama se você não se conhece, principalmente o que você guardou no seu inconsciente de sentimentos negativos não trabalhados. E isso não é privilégio de pessoas que aparentemente têm algum desvio emocional. Não. É qualquer indivíduo humano com consciência. Todos nós temos sentimentos negativos guardados no nosso inconsciente, não trabalhados, sem exceção. E os sentimentos negativos guardados no inconsciente, eles vão aparecer de maneira mais bizarra e inexplicada ao longo das nossas vidas, através de trauma, escolhas. Quando a gente escolhe um caminho que não nos respeita a integridade, tem alguma coisa errada. Eu recebo, pessoal, eu vou aqui fazer um desabafo e também uma informação técnica ao mesmo tempo. O que eu tenho de mulheres que me procuram por falta de libido, redução do desejo sexual com relação aos companheiros e companheiras delas, né, é muito grande. Só que elas trazem, na verdade, uma queixa carregada de culpa. Eu deveria estar fazendo alguma coisa para ter mais libido. E aí, quando eu explico para elas que não é o nosso tópico da conversa sobre sexualidade, quando eu trago para elas
que a principal premissa da gente ter libido como mulheres, porque a fisiologia da mulher na sexualidade funciona assim, e sexualidade sim tem a ver com longevidade, qualidade de vida e bem-estar, tem a ver com como ela se ama. E principalmente se ela está numa situação de vida, vivenciando alguma situação abusiva. E eu não falo abuso necessariamente físico, sexual. O abuso é qualquer situação, não necessariamente provocada por uma pessoa abusiva. Situações abusivas podem ocorrer porque nós estamos de uma dinâmica social. E, na verdade, a gente informar qual é o nosso limite a partir do qual nos fere a integridade, o papel é nosso e a gente não vai conseguir comunicar de maneira saudável, não violenta, qual é o limite da nossa integridade se a gente não conhecer a nós mesmos, o autoconhecimento. A partir do momento que o indivíduo, e eu estou falando especificamente de mulheres porque eu sou ginecologista, começa a conhecer-se melhor, ela começa a conhecer qual é o limite dela, através da qual a integridade dela é ferida. Quando ela começa a respeitar a integridade dela, em vários aspectos de relacionamento, e até mesmo do limite da integridade no qual é o problema que realmente cabe a ela resolver ou qual que é do outro, porque ninguém muda ninguém e ninguém controla nada. Essa é a premissa do universo. A impermanência e o controle é uma ilusão, certo? Então, isso também, paralelamente, desenvolve um terceiro pilar complementar dos 4 primeiros que eu falei, que é a espiritualidade, que não é necessariamente religião. O pilar da espiritualidade é um conceito de quem somos, o que estamos fazendo aqui, aonde queremos chegar e conectar com a nossa essência. Nossa essência significa a nossa integridade, né? Então, pessoal, eu acho que se eu tivesse oportunidade, eu ficaria aqui falando muito mais tempo, mas eu acho que, primeiro, eu queria agradecer muito, gratidão por toda a família Vida Veda, ao Matheus pela oportunidade, pelo trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem de integrar todos os profissionais da saúde integrativa na mesma plataforma e poder dar oportunidade para as pessoas também que não são necessariamente da área da saúde, poder se beneficiar com essas informações que eu tenho certeza é o conceito da medicina do novo milênio. A medicina do futuro não vai ser diferente dessas que a gente está trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, gratidão profunda. Vamos pensar nos pilares, né? Pilar do sono, do sono, da alimentação, da movimentação, do silêncio, que é o que o pessoal do Vida Veda sempre prega. E mais 3 pilares complementares, por favor. Autocuidado, autocompaixão, autoconhecimento e espiritualidade. Tá bom? Pessoal, gratidão. Eu acho que qualquer coisa que vocês precisarem de esclarecimento ou dúvidas, eu disponibilizo através do Grupo Vida Veda todos os meus canais de contato e espero que todos estejamos então no caminho de nossas curas e que seja cura e que seja plena, tá bom? Gratidão.